Júlio e a Memória da Arte Popular foi uma das exposições que eu pensei primeiro quando o Sr. Presidente da Câmara me convidou para dirigir o Centro Júlio Sol Dias. E pensei porque sempre me pareceu evidente que havia uma relação forte, poderosa, entre a obra de Júlio e esta memória e tradição da arte popular portuguesa, sobretudo dos barristas e, portanto, de todos estes artistas populares, anónimos, que, todavia, deixaram um testemunho riquíssimo desta expressão, quer no desenho, quer nos barros, quer nas louças, sobretudo nas zonas do Minho, Barcelos, sobretudo, e Estremoz. Ora, eu tendo conhecido a família do Júlio relativamente cedo, portanto, pouco depois do próprio artista ter falecido, uma das primeiras coisas que me impressionou na casa de família aqui em Vila de Conde, que eles mantiveram durante mais alguns anos, foi a grande coleção de peças que o Júlio tinha da arte popular. Peças de Estremoz, de Raiolos, de Barcelos, da Rosa Ramalho, de Mistério, de uma série de artistas populares que depois estão inventariados e portanto, essa memória, que já vinha de há muitos anos, quando surgiu este convite para organizar as exposições do Centro, ocorreu-me que seria muito interessante pesquisar por aí e, portanto, comecei a pensar, e com o apoio das pessoas do Centro, comecei a pensar na possibilidade de ir definindo uma exposição centrada nessas relações. Portanto, eu não sabia, nesse aspecto, conheço muito bem a obra do Júlio, estudei-a muito, escrevi muito sobre ela e temos feito aqui muitas exposições, mas eu não sabia se esta relação funcionava. E, portanto, numa certa altura, no princípio deste ano, pedi aqui à equipa do Centro da Memória, cujo apoio tem sido inexcedível e da maior qualidade, para me procurar encontrar a coleção que tinha sido do próprio Júlio e que o artista vendeu à Câmara Municipal de Estremoz na década de 70 para que integrasse o Museu da Arte Popular e da Câmara de Estremoz. E pedi se seria possível obter imagens de todas essas obras que existem no espólio, que pertenceram à coleção do Júlio, mais umas quantas peças da Casa Museu José Régio, que igualmente integra a coleção da Câmara Municipal, e, portanto, para poder pensar formas de relação. E à medida que fui vendo, não apenas foram surgindo surpresas extraordinárias, como também pude ver que o próprio Júlio, coisa que eu já sabia, enfim, de conhecer meia dúzia delas, tinha feito não meia dúzia, mas umas 20 ou 30 peças, ele próprio, 20 ou 30 peças de olaria, nomeadamente aquela que vimos naquela grande fotografia que estava por trás de mim há um momento, e em que no ateliê da tia Rita, de uma senhora em Estremoz, ele ia fazer o barro à maneira tradicional, sobre o qual depois desenhava, pintava, cosia, segundo os métodos tradicionais. E, portanto, esta exposição, Júlio e a memória e a tradição da arte popular, de repente foi crescendo, digamos, em qualidade e em quantidade de exemplos. É uma exposição, eu não contei o número de peças, mas é uma exposição com perto de 100 obras e é uma exposição que relê a obra de Júlio à luz de uma nova temática. E, se puderem acompanhar-me um pouco, nós temos que, desde o início, portanto, desde o período dito expressionista, de que temos aqui várias obras nesta sala, quer no desenho, quer na pintura, o Júlio figura personagens, gestos, imagens, quer da cidade, quer dos corpos, quer do modo como as pessoas, digamos, se integram na sua vida, em que, para além da grande qualidade que todas essas obras têm, nós apercebemos, por exemplo, de que essa relação está lá desde muito cedo. Se virmos, por exemplo, este óleo de 1927, precioso óleo da coleção da Câmara,
e da doação do engenheiro Reis Pereira, nós vemos a rapariga, enfim, toda a temática juliana da pintura nestes anos, mas vemos de repente, sobre um vão que dá para uma janela, vemos uma série de peças de olaria, portanto estamos a falar de 27, tem o Júlio 20 e poucos anos. Portanto, não é uma obra da maturidade, é uma obra do início e do momento em que o Júlio está a romper caminhos no campo do modernismo português. Mas já aí nós vemos que isso acontece. E depois, se formos ver outras obras que temos aqui nesta sala, por exemplo, aqui de 35, nós vemos uma representação de uma criança que, ao seu lado, tem um prato, podia ser um prato qualquer, mas não, é um prato popular, com 2 laranjas, e toda esta temática da infância que tantas vezes o Júlio trabalhou reaparece, mas numa referenciação à cerâmica popular. Se virmos aqui um outro exemplo, a criança e natureza morta, uma vez mais, temos representado, e estamos a falar de uma obra de 23, portanto, uma obra muito cedo aparecida no corpo da obra de Júlio. Em 23, já o Júlio está atento a esta presença da arte popular que vai ser dominante e, se formos ainda mais atrás, portanto, neste caso, em 22, nós temos estas mulheres que transportam as jarras à cabeça e em que, digamos, essa relação do artista com, não só com digamos, os gestos do trabalho, mas também com o uso das ânforas e de estes instrumentos ressaltam e, portanto, compreendemos que ele realmente olhou para a realidade portuguesa daquele tempo, realidade essa que era ainda profundamente marcada por uma tradição rural e, portanto, onde este tipo de objetos era comum. Ora, nós sabemos que no início do século XX, quando o modernismo começou a ter lugar, muitos dos artistas que integraram as grandes correntes modernistas na arte, Brancusi, Chagall, os expressionistas alemães, etc., o próprio Picasso, transportaram para o interior das suas obras essas memórias de uma tradição popular. Eles estavam a tentar romper com a tradição clássica da arte, não é? Com a arte que estava nos museus, e, portanto, uma das fontes que foram buscar, uma fonte expressiva, pelas suas cores, pelas suas formas sintetizadas, etc., foi justamente a forma da tradição popular. E que muitas vezes eles também andaram a pesquisar nesse campo. Ora, o Júlio, em Portugal, aparece realmente como um artista que teve isso numa consideração plena. Não foi o primeiro, mas foi um dos que levou mais longe essa relação. O primeiro, nós deveríamos pensar em Amadeu Sousa Cardoso, que quer num quadro como A Cozinha de Manhouf, quer em outras obras posteriores, em 12, 13, 15 e até tarde, é um artista que integra elementos da tradição popular, porque percebeu também ele que essa relação era importante para, digamos, fundar um novo idioma para a arte moderna. Depois de Amadeu temos Eduardo Viana, o grande pintor Eduardo Viana, amigo de Amadeu, que pintou uma série de obras em que não aparecem apenas louças populares, como há um retrato poderoso, chamado O Rapaz das Louças, que é um homem que numa feira está a vender as louças e que dá a cara para o espectador. E é um quadro extraordinário de presença e de força plástica, todo ele baseado em círculos e em composições circulares. Influenciado por eles, por Amadeu e Viana, os Delaunay, que viveram em Vila do Conde em 17, numa casa que batizaram La Simultanée, conforme os seus princípios de simultaneísmo, os Delaunay integraram a memória da arte popular portuguesa nas suas pinturas. E, portanto, depois disso, isso acabou. Acabou
e interrompeu, e só depois, a partir da década de 20, pela mão de Júlio, é que essa relação recomeça. Eu pedia que olhassem aqui algumas destas cerâmicas do próprio Júlio. Não estão organizadas por datas, porque não era importante fazer essa relação com datas, mas nós percebemos que a fluência do desenho de Júlio aparece constantemente figurada nas peças e percebemos que há um diálogo que jamais se perde entre estas peças da cerâmica e as peças do desenho que depois ele vai realizar. Se aqui virmos nesta vitrine, nós temos peças dos anos 60, na sua maioria, mas nestas peças, todo este capricho do desenho, esta volúpia do desenho, esta elegância do desenho de Júlio, apropria uma forma absolutamente popular, o prato tradicional de Estremoz, e recuperando-lhe as cores e o vidrado e a simplicidade, muitas vezes, dos elementos decorativos, as cruzes, as flores que vai desenhando e por aí fora, o artista integra figurações destas caras, destas relações entre o Sol e a Lua, enfim, de toda esta temática que depois vemos reaparecer também no seu desenho. E temos aqui exemplos até bastante concretos de barros de Estremoz que pertenceram à coleção do artista, e quando vemos estas figuras portentosas, de qualidade plástica, de invenção, de graça, que o artista estudou profundamente, porque estudou, ele próprio fez coisas de dois aspectos. Ele transportou essas figuras para dentro dos seus próprios desenhos. Nós encontramos aqui os bonequinhos que temos ali representados, usou-os como elementos da sua própria pintura. E encontramos ainda um outro plano, é que ele não usou isso, enfim, de uma forma descuidada ou meramente decorativa. Não. O Júlio publica, no fim da década de 60, ou princípio da década de 70, a propósito de uma grande exposição dos barristas de Estremoz, que a Gulbenkian ajudou a promover naqueles anos, ele escreve um ensaio de uma enorme qualidade sobre o que caracterizava a cerâmica popular. E, se olharmos aqui as figuras que ele próprio, dos pratos do século XVIII e XIX, nós vemos a rapariga que dança pelos bosques, o catita, o rapaz que toca a viola, que são temáticas e figuras que depois nós vamos encontrar na própria obra de Júlio, nomeadamente nas séries posteriores, anos 50 e 60, do poeta e da rapariga. Portanto, esta relação faz-se por si. Ela, quando começamos a estudá-la, que foi o que fizemos aqui, estudá-la com alguma atenção, de repente nós apercebemos de que o artista soube ir captar à grande fonte popular, à grande tradição popular, elementos que depois transportou para dentro, para o interior de uma arte propriamente erudita. Vejamos, por exemplo, esta pequena figura de uma mãe que muda a fralda ao seu filho e que é uma maravilha de representação. É um gesto da vida do dia-a-dia, é uma maternidade alegre. A rapariga é uma jovem, é uma mulher jovem, feliz de ter o filho ao colo, e está-lhe a mudar a fralda numa concentração de gestos absolutamente extraordinária. E é isso mesmo que o artista vai perceber, porque lhe interessa, como sempre lhe interessou, o próprio movimento da vida. E quando olhamos, depois de ver, digamos, as obras de caráter popular para os desenhos e pinturas que realizou, nós reencontramos esse mesmo fulgor da vida
e essa mesma alegria do mundo que percorre toda a obra de Júlio. Evidentemente que essa obra foi sofrendo mutações ao longo dos anos. Nestas séries dos anos 50, 54, Júlio, que é um artista consciencioso do que se passa a nível internacional, vai buscar um pouco das experiências dos papier-collé do Matisse para os transportar para o interior da sua própria obra, mas sem jamais perder a relação que ele próprio soube definir como uma espécie de um vocabulário, como uma espécie de uma ideia de figuração que permite, e isso é uma coisa da maior importância, que diante de um quadro de Júlio, nós imediatamente sabemos que se trata de um quadro de Júlio. Ele pode ir buscar ideias, elementos, formas, mas que apropria para o interior do seu próprio vocabulário. Como um poeta que escrevesse em várias línguas, também Júlio, recorrendo a imagens que colhe noutros artistas, reverte no fim para a sua própria obra as formas que cria. E quando vemos, por exemplo, estes barros monocromáticos que não levaram, portanto, o tratamento de cor, eles mostram-nos como ele entendeu a grande lição, que são barros, na sua maioria, datados, muitos deles nem sequer têm data, mas em outros nós apercebemos que há datas marcadas e percebemos que, nesta altura, Júlio teria já conhecimento da obra que Picasso realizou na década de 40, 50, em Vallauris, no sul de França, quando foi ele também trabalhar com os barristas daquela zona. Mas é curioso dizer que Júlio começa, ainda nos anos 30, a trabalhar o barro. Portanto, não é porque o Picasso fez que ele foi fazer. Mais tarde, Picasso também fez, mas Júlio já tinha feito na década de 30 e temos alguns exemplares nesta exposição. E assim, quando vemos, por exemplo, uma obra da década de 30, do próprio Júlio, um óleo sobre madeira característico da sua própria obra, lá reencontramos nós a temática da olaria como uma forma que rima, afinal de contas, com o próprio corpo feminino. Se olharmos para esta caneca, ela desenvolve uma linearidade, uma dimensão espacial que, afinal de contas, repercute do corpo na olaria e da olaria no corpo da rapariga. Ou seja, estas relações são relações fortíssimas de apropriação não só de um elemento que seria decorativo, mas muito mais do que isso, de um elemento que é propriamente pictórico. Assim também, nestas figuras simplificadas de referência maticiana, nós encontramos, afinal, o mesmo tipo de simplificação das figuras que ocorre na olaria de Júlio. Se virmos esta enorme quantidade de desenhos, e poderíamos ter posto o triplo ou o quíntuplo, porque o acervo do centro é precioso, poderíamos ter recorrido a imensos outros exemplos. O facto é que a obra de Júlio constantemente circula nas duas direções. Por um lado, indo buscar a tradição popular, por outro lado, projetando-se, digamos, no seu próprio campo erudito e sabendo colocar em diálogo estas duas formas. Temos aqui uma cerâmica que eu gostaria de chamar particularmente a atenção, porque há mais e porventura haverá muitas que desconhecemos o paradeiro, porque ele terá oferecido, outras terão desaparecido, etc. Mas, por exemplo, esta cerâmica, que é extremamente característica, é já de 1934, portanto, ainda da juventude do artista. Se virmos a essa luz, de novo, uma obra como aquela que ele está a realizar no ateliê da tia Rita, em Estremoz, já nos seus 60 anos, nós percebemos, afinal, que esta relação do artista com a tradição popular e com a pintura de gosto popular
começa nos anos 30, evolui ao longo dos anos e chega até à década de 60. E quando vemos que, afinal de contas, essa relação, por um lado, figurando elementos da própria arte popular, por outro lado, sendo capaz de ir colher dessa arte um sentido da cor, da simplificação da forma, das grandes superfícies, portanto, uma pintura que deixa de ter profundidade, exatamente como aquela que vemos nos barros, e em que é puramente expressiva, ao longo dos anos 40, 50, 60, nós percebemos que realmente a obra de Júlio, no seu percurso solitário, singular e muitas vezes incompreendido, é uma obra que permanece para descobrir. Espero, evidentemente, que esta exposição ajude a descobrir a obra de Júlio.